Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando agora a nossa 10ª aula online. Na aula de hoje, nós vamos começar o estudo do capítulo 7, onde nós vamos estudar sobre as porcentagens. O que são, como aparecem, o que representam e como resolver cálculos com porcentagens. Esse conteúdo vocês vão encontrar a partir da página 199 do livro de vocês. Então, pegue o livro, o material, caderno, marca-texto e vamos à aula. Abram o livro na página 199 que nós vamos grifar a definição de porcentagem. Vocês vão grifar. Tem um quadradinho de laranja e vocês, nesse quadradinho, vocês vão grifar essa definição de porcentagem. A seguinte: porcentagem ou percentagem é a relação entre dois valores, em que o numerador, o número superior da fração, é a parte e o denominador, que é a parte inferior da fração, é o inteiro. Trata-se do quociente entre dois números com o denominador 100. Depois vocês vão para a página 201 e vão grifar também a definição de taxa percentual. Taxa percentual, tá logo de preto, é a primeira frase. É o modo simplificado que representamos informações com números percentuais. Grifem essa frase. Vamos aqui no quadro para explicar. Todo mundo já deve ter ouvido falar em porcentagem em algum momento. Todos já devem ter ouvido expressões como 15%, 20%, 30%, 50%, 75%. Isso são as porcentagens. Eles vão aparecer geralmente em propagandas de desconto, quando estão se referindo à quantidade, quando querem fazer referência a uma parte de um todo. Então, quando tem toda essa fala, do tantos por cento, nós estamos falando de porcentagem. Como elas são representadas numericamente? A porcentagem, ela é utilizada para representar esse símbolo aqui, ó. Uma barra diagonal e 2 pontos. Esse é o símbolo da porcentagem. E ele é representado quando a gente quer falar dos valores tipo 20%, 15%, 50%, 30%, qualquer valor, 75%. Então, nós lemos assim. A leitura da porcentagem é feita o numeral que vem e esse símbolo que é o porcento. Então, a gente lê 20%, 15%, 50%, 30%, 75%. Na definição disse que esses valores são frações em que os denominadores são 100. O denominador dessas frações é o numeral 100. Por isso que a gente sempre fala por cento. Então, quando eu estou me referindo 20%, eu estou me referindo a uma fração em que o numerador é 20 e o denominador é 100. Então, sempre esse símbolo ele vai representar uma fração de denominador 100. Então, para eu transformar isso aqui, esse número, em uma fração, eu coloco a numeração no denominador, no numerador, e a porcentagem, esse símbolo, representa 100. É 20 sobre 100. É 20%. Escreve-se 20%. Aqui seria a porcentagem. A taxa percentual é o 20%. Assim que nós escrevemos. Tá? 15% é 15, o número é o numerador e o porcento, que é 100, é o denominador. 50%, 30%, 75%. Assim nós representamos essas taxas percentuais. O que significa ter 20% de alguma coisa? Digamos que eu tenha 100 balas. Se eu quero 20% dessas balas, eu vou pegar dessas 100 balas apenas 20. Então, 15%
eu tenho uma quantidade de 100 bolas de gudes e eu pego apenas 15. 50%, eu tenho 100 chocolates e eu pego 50. Então, sempre o de cima é a parte considerada, é aquela que a gente quer, que a gente pega. E esse daqui é o todo. Na porcentagem, nós vamos considerar o todo sempre como uma quantidade de 100. O 100 sempre representa o todo, representa o inteiro, tá? 100. Então, aqui, se a gente quiser representar isso numa forma geometricamente, eu tenho aqui, olha, esse aqui é o meu todo. Esse é o meu todo. E eu quero 20%. Eu posso dividir isso aqui em 100 partes e pegar 20. Posso. Só que existe uma forma mais fácil para eu não precisar dividir esse quadradinho em 100 e pegar 20. Existe a forma irredutível dessa fração. Como é a forma irredutível? É eu pegar 20 sobre 100 e encontrar um numerador que divide o de cima e o de baixo. Eles são divisíveis por 20. 20 dividido por 21, 100 dividido por 25. Então, ao invés de eu pegar esse quadrado aqui e dividir em 100 partes e pegar 20, eu vou pegar esse quadrado, vou dividir em 5 e vou pegar apenas 1. Então, é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pegar apenas uma dessa. Esse quadrado aqui vai representar 20%. Esse outro, 20%. Esse outro, 20%. Esse, 20%. E esse aqui, 20%. Se eu somar, vai dar o 100%. 2, 4, 6, 8, 10. 20, 40, 60, 80, 100. Dá o 100%. A mesma coisa acontece nesse aqui, ó. Vamos nesse. Eu tenho 15%. Eu encontro um divisor para os dois. Ambos são divisíveis por 5. 15 dividido por 5, 3. 100 dividido por 5, 20. Aqui, eu teria que dividir esse quadrado em 20 partes iguais. Já tem 2, agora tem 4. Cada uma dessas eu vou dividir em 5. Pronto, eu tenho 20 partezinhas. Quantas são as partes consideradas? 3. Eu vou pegar 3 dessas partes, que são essas aqui. Esse aqui corresponde a 15%. Se você fizer isso, quando você terminar de pegar todas, você vai ter os 100%. Então, todas essas nós podemos representar geometricamente. Nós vamos ver agora como fazemos para determinar a porcentagem de um determinado valor. Esse conteúdo vocês vão encontrar na página 202 do livro de vocês. Está destacado de vermelho, determinando a porcentagem de um valor. E nós vamos ver como nós fazemos para calcular a porcentagem de alguma coisa. Nós sempre vemos que a gente vai em algum lugar e tem um desconto. Se você comprar uma blusa que custa R$50, se você comprar ela à vista, você tem 15% de desconto. Quanto é esse desconto? Quanto é 15% em cima de R$50, que era o valor original da blusa? Então, sempre a gente tem problemas no nosso cotidiano em que envolve a porcentagem. E como calcular essa porcentagem? Outra coisa que sempre tem porcentagem. A bateria do nosso celular, ela é expressa em porcentagem. Então, às vezes você pega o seu celular, tá lá, 32%. O que isso significa? Como calcular uma porcentagem de um determinado valor? O livro trouxe um exemplo para vocês. Eu vou explicar esse exemplo aqui na aula. Página 122. Tem um jornal, né? A imagem de um jornal. Tem assim, Jornal da Cidade, Tiririca terá 42% dos votos. Então, vamos lá. A manchete informa que o candidato terá 42% dos votos. Sabendo que votarão 20 milhões de eleitores, quantos votos Tiririca terá? Ele quer saber essa porcentagem. 42% de
20 milhões. Então, nós vamos, para resolver, transformar aqui algumas coisas. Esse número aqui que eu estou em porcentagem, eu vou transformar ele em fração. Nós vimos que quando nós temos uma fração, um número percentual, uma porcentagem, eu posso transformar em fração em que o meu denominador é 100. Então, para transformar isso aqui em fração, meu 42 vai ser o numerador e esse porcento vai ser o meu denominador 100. Esse de, ele é uma preposição que indica multiplicação. Eu vou fazer uma conta de multiplicação, é uma operação de multiplicação. Tem um lembrete na página 203, está no quadrado roxo, que está falando justamente sobre essa preposição. Quando aparece a preposição de, eu vou trocar esse de por uma conta de vezes. Então, na página 203, nesse quadrado roxo, anote uma observação grande, para que vocês lembrem disso, para que não possa esquecer. É um lembrete. Então, faz lá uma nuvenzinha ao redor, bota uma observação, bota uma seta, para que chame bem a atenção de vocês. A preposição de, eu vou trocar por uma conta de vezes. Então, 42% fica 42%. A preposição de, eu vou colocar uma conta de vezes. E o 20 milhões. Eu estou multiplicando uma fração por um número natural. Então, eu falei para vocês que quando tiver assim, faça esse número transformar em uma fração. Como? Vem aqui embaixo dele e bota 1. Então, estou multiplicando uma fração por uma fração. Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Vai ficar 42 vezes 20 milhões. Isso aqui vai dar 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 840 milhões dividido 1. 100 vezes 1, 100. Eu tenho 2 zeros aqui, 2 aqui. Para facilitar a minha divisão, eu corto esses 2 zeros com esses 2 daqui. 2 daqui com 2 daqui. Agora ficou 8 milhões e 400 mil dividido por 1, que dá 8 milhões e 400 mil. Então, de 20 milhões, 800 milhões e 400 mil pessoas votaram no candidato Tiririca. Então, quando eu quero calcular 42% de 20 milhões, eu faço essa conta e eu vou chegar à conclusão que 42% de 20 milhões é 8 milhões e 400 mil. Para finalizar, eu vou fazer outro exemplo que está na página 203, logo embaixo, no finzinho da página. Tem assim, passo a passo. É a primeira questão. Essa é uma questão já resolvida. Uma livraria realizou uma pesquisa com 200 clientes. Então, quem é o meu total, o meu todo? O total são 200 clientes. Sobre um tipo de leitura que mais gostavam. O gráfico a seguir contribuiu para a apuração dos resultados. Então, vocês vão analisar. Veja aqui, no gráfico que tem as barrinhas azuis. Tem livros técnicos, 18%. Ficções, 22%. Romances, 26%. Histórias de aventura, 34%. Aí agora, o que nós vamos fazer? Eu não vou fazer a letra A e B, que está aí no exercício. O que eu vou fazer é calcular com vocês quantas pessoas representam. Os livros técnicos, 18%, ficções, 22%, romances, 26% e histórias de aventura, 34%. Vamos ver quanto representa cada uma dessas porcentagens. Então, para os livros técnicos, vou colocar livros técnicos, LT para livros técnicos, 18%. Quero saber quanto é 18% de quanto? Do total. Então, é 18% de 200, que é o total de pessoas que foram entrevistadas. Para resolver isso aqui, vou transformar esse 18% em uma fração. Fica 18 sobre 100. Sempre essa porcentagem é o denominador 100. Esse de preposição conta de vezes, 200. De novo, eu não tenho aqui uma fração, vou transformar em fração, denominador 1. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Isso aqui vai dar 3.600 dividido por 100.
para facilitar a minha divisão, se eu tenho 2 zeros aqui, eu corto esse 0 com esse 0. Fica 36 dividido por 1, que dá 36. Isso daqui, então, 18% de 200. Para os livros técnicos, quem gosta de livros técnicos foram 36 pessoas. Eu encontrei aqui. Agora vamos para os livros de ficção. Ficção são 22%. 22% de quanto? Do total de pessoas entrevistadas? De 200. Aí eu vou transformar 22% em uma fração. 22%. Esse de preposição, vezes 200. Faz esse número natural transformar em uma fração. Bota 1. É 22 vezes 200 e 1 vezes 100. Isso aqui vai ficar igual a 4.400 dividido por 100. Novamente, 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui corta. Fica 44 dividido por 1, 44. Então, 22% de pessoas. Quem gosta dos livros de ficção são 44 pessoas. Vamos para o próximo, que são os romances. Livros de romance são 26% de 200, o número total. Transforma isso aqui, 26%. Preposição de, conta de vezes, 200. Para transformar esse 200 em uma fração, basta colocar o denominador 1. 26 dividido por 200 vai dar 5.200. Dividido por 100. 0 aqui, anula. 52 dividido por 1, 52. Então, livro de romance foram 52 pessoas. Para finalizar, as histórias de aventura. Vou colocar aqui nesse canto, histórias de aventura, que foram 34%. De quanto? Do total, 200. Sempre do total. 34% eu transformo em fração, é 34 sobre 100. Preposição de, conta de vezes, 200. Esse 200, para fazer se transformar em uma fração, denominador 1. 34 vezes 200 e 100 vezes 1. 34 vezes 200 vai dar 68, que dá 6.800. Sobre 100. 2 zeros com 2 zeros anula, isso aqui dá 68. Ou seja, 68 pessoas. Dessa forma, nós calculamos a porcentagem de um determinado número. Espero que vocês tenham entendido. Para fixar esse conteúdo, eu vou passar um exercício para vocês. Fiquem atentos às questões, porque não vão ser todas. A atividade que vocês vão fazer estão nas páginas 204 até 203. Ela está na 204, 205 e 206. Vocês vão fazer as questões de número 1, 5, 11, 12, 15 e 16. Só são 6 questões. Fiquem atentos nos números das questões, certo? Bons estudos e até a próxima aula.